Fala, galerinha, sou Felipe Bruno e faltando apenas 3 rodadas para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro, a disputa segue acirrada na luta contra o rebaixamento. E uma das perguntas é quem vai se juntar ao Paysandu e infelizmente vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, a classificação aqui está da seguinte forma: os 8 times que ainda correm algum risco de rebaixamento, né? Começando aí pelo 13º colocado, Operário do Paraná, com 43 pontos. O 14º, América Mineiro, com 42, tem menos chances de rebaixamento. O número mágico seria 45 pontos para escapar do rebaixamento, mas acredito que talvez uns 43 já seja o suficiente para escapar do rebaixamento para a Série C. A Ferroviária, 15ª colocada com 40, o 16º é o Botafogo de Ribeirão Preto com 38. Na zona de rebaixamento, Atlético Clube é o 17º com 36, o 18º é o Amazonas com 35, o 19º é o Volta Redonda com 34, e aí já não tem mais jeito, né? O Paysandu já caiu, tem apenas 27 pontos, então nesse vídeo aqui praticamente eu só vou mostrar os jogos do Paysandu, mas o time já não tem mais escapatória. Então vamos lá, o Paysandu lanterna tem 27 pontos, não escapa mais do rebaixamento, vai cumprir tabela contra Coritiba em casa, Amazonas em casa e Atlético Clube fora de casa. O que chama atenção aqui é que Amazonas e Atlético Clube são duas equipes ali que lutam contra o rebaixamento. E tem esse duelo com o Paysandu. E o antes é esse duelo contra o Coritiba disputando o acesso e o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos para o Volta Redonda, que a situação complicou, é inegável, né? Perder em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto no confronto direto deixou as coisas para o Volta Redonda mais complicadas e, claro, o time mais perto do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. 4 pontos atrás do Botafogo de Ribeirão Preto, o Volta Redonda só pode chegar a 43 se ganhar os 3 jogos que lhe restam. E a tabela não é fácil não, viu? Volta Redonda pega o Atlético Paranaense fora de casa, o time lutando pelo acesso, recebe a Chapecoense que luta pelo acesso e visita o Vila Nova que já garantiu permanência e já está mais tranquilo aí na Série B, sem chances de acesso e sem riscos de rebaixamento praticamente. Então, essa tabela do Volta Redonda. A tabela do Amazonas, 35 pontos. Amazonas tem um duelo chave na próxima rodada, aquele duelo que pode fazer toda a diferença na história do Amazonas nessa Série B, que é fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje a distância das equipes é de 3 pontos. É um duelo direto aqui na luta contra o rebaixamento. Aí depois o Amazonas visita o Paysandu, que já está rebaixado, e na última rodada recebe o Coritiba, que luta pelo acesso. Fechando a zona de rebaixamento, Atlético Clube, que acabou entrando na última rodada na zona de rebaixamento, não vive um bom momento, 37 pontos em 35 jogos, tem um número positivo que é o número de vitórias. O time já tem 10 vitórias, poucos empates. E na próxima rodada tem um duelo chave. Um duelo que o pode tirar da zona de rebaixamento ou pode o afundar na zona de rebaixamento, né? O Atlético Clube recebe a Ferroviária, que é a 15ª colocada, 40 pontos. A diferença das equipes é de 3 pontos, mas aí que está a importância do número de vitórias. A Ferroviária é a rainha dos empates na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso significa que se o Atlético ganha da Ferroviária, iguala o número de pontos, mas vai ter 3 vitórias a mais do que a Ferroviária e, consequentemente, deixaria a zona de rebaixamento. Mas uma derrota neste jogo pode complicar de vez a situação do Atlético. Entre Atlético e Ferroviária ainda tem ali o Botafogo de Ribeirão Preto que joga nessa rodada. Certo? Então é a situação do Atlético. Depois visita o Coritiba, que luta pelo acesso, e recebe o Paysandu, que já está rebaixado. Próximo, Botafogo de Ribeirão Preto. Uma recuperação muito boa do time de Ribeirão Preto nos últimos jogos. São 5 jogos sem perder. E o time, enfim, deixou o pesadelo, a zona de rebaixamento. Mas para se manter fora,
vai precisar seguir bem numa sequência positiva. Com 38 pontos, um a mais do que o Atlético Clube, o Botafogo de Ribeirão Preto na próxima rodada recebe o Amazonas, que está na zona de rebaixamento 3 pontos abaixo. Vencer este jogo é fundamental para encaminhar a permanência na Série B. Uma derrota pode jogar o Botafogo de volta para a zona de rebaixamento, é claro que não é o que o Botafogo de Ribeirão Preto quer neste duelo. O empate também pode nos servir e pode o colocar na zona de rebaixamento. Por isso, é fundamental vencer o Amazonas jogando em casa. Depois, o Botafogo de Ribeirão Preto visita o Criciúma, que luta pelo acesso, e na última rodada recebe o Avaí, que tem chances extremamente remotas de acesso. Vamos agora para a Ferroviária. Excesso de empates não é muito bom, não, mas essa sequência de empates tem mantido a Ferroviária fora da zona de rebaixamento. E eu diria que empatar contra o Atlético Clube na próxima rodada fora de casa não é de lá um mau resultado. O time se manteria fora da zona de rebaixamento. Com 40 pontos, 3 a mais do que o Atlético, a Ferroviária não pode nem sonhar em perder este jogo. Perder este jogo pode a colocar na zona de rebaixamento, faltando apenas 2 rodadas para terminar a competição. Por isso, é empate ou vitória. Se vencer, a Ferroviária vai ficar muito perto da permanência. Dependendo do que acontecer na rodada, ela fica muito perto. Ela só não se salva matematicamente, mesmo vencendo o Atlético, por conta exatamente do número de vitórias. Depois, a Ferroviária recebe o Atlético Paranaense, que luta pelo acesso, e na última rodada visita o Operário do Paraná, que tem chances remotas ainda de rebaixamento. Vamos agora para o América Mineiro. 42 pontos se viu numa situação de quase garantir a permanência ao estar vencendo o Novo Horizontino, mas no finalzinho o gol de empate fez o América Mineiro ainda ter algum risco de rebaixamento. Com 42 pontos, são 5 de vantagem para o Atlético Clube. E o América Mineiro tem uma tabela bem complicada. Pega a Chapecoense fora de casa, Chapecoense que luta pelo acesso. Recebe o Cuiabá, que tem chances remotas de acesso. E na última rodada, visita aí o Atlético Paranaense, que quer subir. Então, essa sequência do América que tenta aí arrancar ponto desses times que querem subir para a Série A. E por fim, Operário do Paraná, 43 pontos, 6 de vantagem para o Atlético Clube. As chances de rebaixamento são remotas, mas elas ainda existem, né? Para isso, precisa de mais uns pontinhos para garantir a permanência. O Operário tem o CRB fora de casa, que ainda sonha com acesso. Visita o Atlético Goianiense, que tem chances remotas de acesso. E recebe a Ferroviária, que luta contra o rebaixamento. E aí, para vocês, quais vão ser os 4 times que vão cair para a Série C do Campeonato Brasileiro? Lembrando que uma vaga já foi preenchida, que é a vaga do Paysandu.